Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Hugo Leal, do PROS. Uma semana depois da eleição, reajuste nos preços dos combustíveis, deve ser anunciado na próxima semana, de 5%. Reajuste na tarifa de energia elétrica, aumento dos juros 4 dias depois. A presidente Dilma, que disse que teria muita moderação na prática dos reajustes, que não faria, por exemplo, aumentar os juros, que poderia violentamente repercutir na questão do emprego. Ela está fugindo dos compromissos assumidos tão recentemente na campanha, deputado Hugo Leal? Não, ela está enfrentando os problemas que advirão. Não pode adiar ainda mais e criar uma linha ilusória. O debate foi muito acirrado, tanto de um lado quanto de outro. Ela nunca escondeu, ela falou assim, eu não vou aumentar juros, vamos trabalhar com uma política de manutenção e ampliação da linha de emprego. Isso é óbvio. Agora, você, sabendo que o cenário que você vai enfrentar em 2015 é um cenário bem, infelizmente, pessimista, ainda um cenário delicado, se você não tomar essas providências, não assumir essas responsabilidades no cargo de chefe da nação, aí sim caracterizaria uma grande responsabilidade. O que acontece é que essa taxa, essa demanda já vinha sendo pressionada há muito tempo. E a questão do reajuste da conta de luz não foi um reajuste autorizado porque faltou água, não é nem em cima dessa falta de planejamento, é sim em cima da qualificação, da atualização do que já tinha sido dada pelo Tribunal de Contas da União. Então, o que está sendo feito, a exceção da questão da taxa de juros, é exatamente um enfrentamento do problema, não para adiá-lo, e sim para enfrentá-lo e resolver. Deputado Otávio Leite, alguma incoerência nas decisões da presidente Dilma, agora reeleita, com a presidente Dilma candidata, ao tomar essas 3 medidas, aumentar o preço da energia, aumentar o preço do combustível em 5% e aumentar os juros? São, no meu entendimento, 2 presidentas, posturas diferentes, na campanha e depois, porque na campanha ela enfrentava o candidato adversário dizendo, candidato, vocês plantam inflação para colher juros. Ora, parecia que ela estava se olhando no espelho, porque tão logo ganhou, aumentou os juros e a inflação está aí. Ela está recebendo a herança dela mesma, ou seja, de um quadro econômico de instabilidade econômica no país, de avanço da inflação. Essa questão da taxa de luz que tem aumentado, ela, não custa lembrar, foi também objeto de uma grande manifestação do governo há um ano atrás, diminuindo a luz das pessoas, e agora aumentou. Quer dizer, na verdade, isso tudo serve para a população compreender melhor que na campanha uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Eu sou autor de um dispositivo da lei eleitoral que obriga os candidatos majoritários a apresentarem seus programas de governo. Nós temos que mergulhar mais nisso. E os candidatos têm que dizer se vão aumentar ou não vão aumentar, tem que ser claros. O certo seria dizer o seguinte, olha, até o final do ano teremos que ter um ajuste Y ou Z, porque é indispensável. Mas se calava em relação a isso. E ainda tentava acusar o adversário de que ele seria o responsável para criação de juros mais altos, elevação de juros no Brasil. E nada, mostramos aí, a prática mostrou por si só que o que se dizia em campanha, na prática, concretamente não aconteceu. O reajuste, né, a taxa de juros, ela não é um componente isolado, ela faz parte de um processo dentro da economia do país, dentro do programa financeiro, dentro do sistema financeiro e dentro do sistema até mesmo econômico do país. É óbvio que o desejo era nós tivemos taxas de juros que foram as menores de décadas. Então isso é uma realidade. O país já teve um ciclo muito mais produtivo, muito mais promissor do que agora. Mas seria um absurdo você falar assim, a presidente, por ter sido candidata, não pode tomar nenhuma atitude que seja dessa natureza. Não, gente, eu vou prometer a vocês que eu vou aumentar a taxa de juros. Ela estava discutindo dentro de um contexto. É a mesma coisa, se o presidente, se o Aécio se elege, com certeza, aguardando o período, ele ia chegar em janeiro fazendo o quê? Reduzindo a taxa de juros, botando a taxa... Claro, não, são ações que não dependem exclusivamente de um desejo, e sim de uma conjuntura. Ela seria irresponsável se tomasse qualquer atitude desprovida de um fundamento econômico, de um fundamento básico, e aí sim deixar o país numa situação que já vimos como o caso da Argentina. Aí sim eu chamaria a presidente Dilma de irresponsável. Então, como é que o senhor viu essa decisão do IPEA de divulgar agora os dados sobre a redução da pobreza 2013, 2012? Na verdade, não houve uma variação muito grande. Em 2012 eram 10
milhões e 800 mil brasileiros na pobreza absoluta, agora são 10 milhões e 450, 500 mil brasileiros aí a diferença, mas de qualquer maneira aumentou, ainda que dentro de uma certa estabilidade, aumentou ligeiramente a miséria no país. Isso foi desonesto ou não? Não, pelo contrário, o IPEA já faz essa análise há muito tempo. O IPEA vem acompanhando. Para quem faz a análise, o estudo, quem acompanha o trabalho do IPEA, vê que não há nenhuma novidade. A divulgação que foi feita, foi pego um dado específico e foi feita a aproximação dele, colocado uma linha de aumento. Mas, na realidade, o IPEA já vem divulgando. Ele faz isso de 12 em 12 meses, a cada 12 meses, e nesses 12 meses, para quem está atento, para quem está preparado, para quem está acompanhando, já identificava isso. Obviamente, agora, pega mais esse viés, dizendo que é um viés, que ela demonstrou que está sendo só divulgado agora. Não, não está sendo divulgado agora. Esse trabalho do IPEA, assim como outros vários trabalhos do IPEA, que teria que ser muito mais considerado, que estão dando uma dimensão maior do que deveria. A lisura do IPEA é inquestionável, é um instituto público, concursados, são os funcionários lá. O que chamou a atenção é que eram dados já disponíveis antes do final da eleição, que poderiam já ter sido revelados à nação. É o direito da sociedade saber todas as informações. Já estava no site. Tivemos muitos problemas em relação ao IBGE, o governo também, com maquiações que se sabe que tem uma intenção eleitoral. Agora, nós estamos falando de aumento de número de miseráveis no Brasil. E um dos argumentos mais fortes da presidenta Dilma na campanha era dizer o seguinte, que os pobres estavam com ela, que era o governo que preocupava-se com o pobre, etc., a questão do Bolsa Família, e ameaçaram muito por aí as pessoas dizendo que se o Aécio ganhasse, poderia acabar o Bolsa Família. Olha só, para deixar bem claro o que nós pensamos sobre isso. Aonde houver miséria no Brasil, a mão do Estado tem que chegar sempre, qualquer situação. Há um número grande, são na verdade, no Brasil, são cerca de 22 bilhões que se gasta por ano para ter Bolsa Família. O que nós não admitimos é o seguinte, é uma filosofia de que há um pai que tem um cartão de Bolsa Família, ele vir a ter como projeto de futuro, deixar como herança para o seu filho um cartão de Bolsa Família. Então parece que é uma apropriação de um contingente da população, como que um domínio se faz sobre ele. Nós queremos que as pessoas tenham oportunidade, porta de saída. O governo não falou nada na campanha sobre as oportunidades que foram geradas para as pessoas saírem do Bolsa Família. Tem que existir o Bolsa Família, mas tem que ter porta de saída para o Bolsa Família. Do contrário, domínio. É um domínio que se faz sobre uma população. Está errado isso. A única resposta que eu dou a essa intervenção é que nós nunca tivemos uma taxa de desemprego tão baixa no país nos últimos 4, 5 anos. Então, o que está acontecendo exatamente é a oportunidade. Então, aumentando o número de oportunidades. Agora, o número ainda de pessoas abaixo da linha de pobreza é preocupante. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB,